Ele nem entende nada disso. A frase foi dita em voz baixa. Um cochicho disfarçado como quem não quer que ninguém ouça, mas torce para que alguém escute. E alguém escutou. Estávamos a poucos minutos de uma apresentação importante. A sala de reuniões da empresa, cheia, chefes, colegas, convidados, todos aguardando o início de uma apresentação estratégica sobre os novos rumos da companhia. No canto, eu revisava silenciosamente as últimas planilhas, atento aos detalhes. Meu nome não estava nos créditos da apresentação. Não fui escalado para falar em público, mas eu era parte do time, mesmo que muitas vezes ninguém parecesse lembrar disso. O cochicho veio de um colega, um daqueles que sempre disfarçavam sorrisos forçados quando me viam. Ele nem entende nada disso, disse, apontando com os olhos na minha direção, como quem comenta uma piada interna. Do outro lado da sala, algumas expressões se contraíram em risos contidos. Outras apenas olharam para baixo. E o resto ficou em silêncio. Mas ninguém imaginava o que aconteceria depois. Nem ele. Porque foi justamente ali, naquele dia, que tudo mudou. Foi quando minha atenção aos detalhes, o mesmo traço que tantas vezes me fez parecer diferente, se transformou na peça-chave que salvaria a apresentação e faria com que todos se levantassem, não para rir, mas para aplaudir. Meu nome é Rafael, tenho 27 anos e sou autista, mas essa não é a primeira coisa que costumo dizer quando me apresento. Na verdade, por muito tempo, nem eu mesmo sabia. Durante a infância, eu era conhecido como o menino esquisito, aquele que sempre preferia brincar sozinho, que decorava mapas em vez de jogar futebol, que se perdia em horas e horas organizando miniaturas por tamanho, cor ou ordem alfabética. Enquanto os outros gritavam no pátio da escola, eu cobria os ouvidos. O barulho machucava, literalmente. Na sala de aula, as luzes fluorescentes pareciam gritar. Os toques no ombro me faziam estremecer. Mas ninguém via isso como sensibilidade. Chamavam de frescura. E eu fui aprendendo a me calar. As conversas entre colegas eram um enigma. As entrelinhas, os tons de voz, os olhares, tudo parecia ter um código oculto que só eu não entendia. Minha mãe foi a primeira a perceber. Depois de muitos anos de tentativas frustradas de adaptação, veio o diagnóstico. Autismo nível 1. Alto funcionamento, diziam. Mas ninguém explicava como era funcionar num mundo onde você vive sendo julgado por não funcionar como os outros. A adolescência foi ainda mais difícil. Enquanto os outros aprendiam a flertar, a ir a festas, a lidar com coisas normais, eu mergulhava em planilhas, gráficos, lógica. Meu hiperfoco era meu abrigo. Era ali que tudo fazia sentido. Enquanto no mundo real, eu era invisível. Mas apesar de tudo, eu persistia. Estudei, me formei, entrei no mercado de trabalho. Não foi fácil. Entrevistas em grupo, um pesadelo. Small talk com colegas, uma tortura. Reuniões com frases dúbias e indiretas, como se fossem em outro idioma. Mesmo assim, fui contratado. E lá estava eu, mais um analista na empresa. Mais um rosto atrás da tela do computador. Mais uma mente que silenciosamente encontrava soluções enquanto ninguém estava prestando atenção. Até o dia em que prestei atenção demais e notei um erro que ninguém mais viu. E foi isso que mudou tudo. Naquela semana, haveria uma apresentação importante para os diretores da empresa. Era o encerramento de um projeto estratégico, com meses de estudo e milhões envolvidos. Todos os analistas haviam contribuído de alguma forma, mas os holofotes estavam voltados para uma equipe específica, a do gerente de vendas. Eu não era dessa equipe, mas como sempre, revisava tudo em silêncio. Era o que eu fazia de melhor, encontrar padrões e falhas. Foi assim que percebi o erro. Um detalhe pequeno para alguns. Uma fórmula equivocada numa planilha de previsões de mercado. Mas se não fosse corrigido, aquilo geraria um prejuízo gigante. 3 casas decimais. Uma linha deslocada. Ninguém tinha notado. Eu avisei meu coordenador. Calmamente, mostrei onde estava o problema. Ele arregalou os olhos, confirmou o erro e levou a informação adiante. Mas ninguém esperava que, durante a apresentação oficial,
a menção ao erro fosse feita de forma pública. O gerente de vendas, visivelmente incomodado por ter seu relatório corrigido, não quis admitir o descuido. Foi aí que tudo aconteceu. Com o microfone na mão, ele olhou para a sala lotada e soltou a frase, como se estivesse brincando, mas com veneno disfarçado no riso. Esse aí nem entende nada disso. Deve ter dado sorte. Alguns riram. Outros apenas olharam em volta, desconfortáveis. Eu congelei. Ali estava eu, no meio da sala, o autor da correção, sendo reduzido publicamente por algo que eu tinha feito certo. E mais, por ser quem eu era. Mas eu não respondi, não naquele momento. Por dentro, uma mistura de raiva, frustração e impotência. Por fora, silêncio. Naquela hora, senti que todo o esforço de anos, de tentar me adaptar, de tentar caber no mundo, havia sido jogado fora com uma única frase. E mais uma vez, como tantas outras antes, eu fui empurrado para o lugar que eles achavam que eu devia ocupar. O canto, o fundo da sala, o esquecimento. Mal sabiam eles que aquele era só o começo. A frase ecoou na sala por mais tempo do que deveria. Esse aí nem entende nada disso. E então veio o riso. Primeiro, um riso contido de um colega mais próximo ao gerente. Depois, um murmúrio generalizado, seguido de olhares. Alguns de desprezo, outros de pena. Mas o que mais doeu foram os que riram com naturalidade. Como se fosse normal rir da minha existência. Eu permaneci imóvel. Não era a primeira vez. Quando você cresce autista, aprende a identificar o riso disfarçado, o comentário sussurrado, o olhar torto. Mas ali foi diferente. Aquilo foi em voz alta. Foi no palco, na frente de toda a equipe, na frente dos diretores. E ainda assim, ninguém disse nada. O coordenador que havia levado minha correção adiante desviou o olhar. Uma das analistas sorriu amarelo e puxou o celular, fingindo que precisava ver algo urgente. Até mesmo o meu colega de mesa, que sempre me tratava com respeito, permaneceu calado. A verdade é que, naquela hora, todos se esconderam atrás do constrangimento coletivo. Mas para mim não era só uma piada ruim. Era a repetição de uma vida inteira sendo questionado. Na escola, quando diziam que eu só copiava as respostas. Na infância, quando achavam que eu fingia ser estranho para chamar atenção. Na adolescência, quando ouvi uma vizinha dizer à minha mãe que eu precisava de um corretivo, não de psicólogo. A reunião seguiu como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei ali, preso no meu lugar, com o peito apertado, revivendo todas as vezes em que o silêncio foi a única resposta que me restou. Naquela noite, em casa, encarei o espelho por longos minutos. A frase não saía da cabeça. Nem entende nada disso. E foi então que veio a virada emocional. Ali, percebi que nunca ia ser suficiente para eles. Não importava o quanto eu entregasse, o quanto eu estudasse, o quanto eu evitasse erros. Para muitos, eu seria sempre o esquisito, o diferente, o que fala estranho, o que tem uma obsessão por detalhes. Mas ali também surgiu outra coisa, uma semente. A vontade de mostrar que não era eu quem precisava mudar. E que talvez, por trás de toda aquela rejeição, houvesse medo. Medo do diferente. Medo do que não se compreende. Medo do que não se controla. Mas eu sabia que não precisava ser como eles. Bastava ser eu mesmo. Na semana seguinte, algo aconteceu. O relatório que eu havia corrigido, aquele que foi ignorado por quase todos, chegou à diretoria. Não porque alguém me defendeu, mas porque o cliente percebeu o erro e ligou. Era um erro técnico, discreto, mas que comprometia toda a proposta da apresentação. Um erro que poderia custar meses de trabalho e centenas de milhares em contrato. A diretoria convocou uma nova reunião de emergência, agora com o cliente presente, e pediu que a equipe refizesse os dados. Foi quando o gerente, o mesmo que havia zombado de mim, foi chamado para ajustes internos. Na nova reunião, todos estavam diferentes. O tom era sério, a atenção dobrada. E foi nesse contexto que uma coordenadora de outro setor pediu: "Acho que o fulano que identificou esse ponto deve estar aqui. Como ele se chama mesmo?" Pela primeira vez, alguém me chamou pelo nome e, com respeito, fui convidado a explicar minha análise. Com a voz calma, mas firme, apresentei cada detalhe.
cada ponto, cada correção, sem gaguejar, sem tropeçar, sem titubear. Ali, naquele momento, ninguém riu. O cliente elogiou a atenção ao detalhe. Disse que aquilo mostrava um cuidado técnico raro. O diretor assentiu em silêncio, mas a maior reviravolta veio logo depois. Na mesma semana, o setor de RH lançou uma campanha interna para destacar os profissionais que fizeram a diferença no semestre. Meu nome estava lá, com uma menção especial e um título: Visão que enxerga o que os outros não veem. E quem entregou o certificado foi justamente ele, o diretor da reunião, que fez questão de ler em voz alta. Nem todo talento grita. Alguns observam em silêncio e transformam tudo com um detalhe. A sala aplaudiu, mas eu não olhei para o gerente. Eu olhei para mim mesmo, ali, com um crachá no peito, e entendi de verdade. Eu não precisava ser como eles. Bastava ser eu. Porque o que me chamavam de obsessão era, na verdade, precisão. O que chamavam de jeito esquisito era, na verdade, atenção genuína. E o que parecia falta de socialização era apenas uma forma diferente de estar no mundo. E naquele dia, eles viram isso. Depois daquele reconhecimento público, algo mudou. Mas não só nas pessoas ao meu redor. Mudou dentro de mim. Aquela segurança que antes eu fingia, agora era real. Aquela voz que eu escondia, agora era ouvida. Aquele defeito que diziam que me limitava, virou meu diferencial. Nos dias seguintes, colegas que antes cochichavam começaram a se aproximar. Alguns, em silêncio, deixavam um elogio sobre meu trabalho na mesa. Outros, com mais coragem, vinham perguntar como eu havia percebido aquilo tudo. Mas o momento mais marcante ainda estava por vir. Durante a confraternização da empresa, o diretor fez um discurso sobre inovação e diversidade. E no final, olhou diretamente para mim e disse: às vezes a pessoa que mais tem a contribuir é justamente aquela que foi ensinada a se calar. A gente quase perdeu essa chance, mas agora sabemos melhor. As pessoas aplaudiram. O gerente abaixou a cabeça. E eu? Eu só sorri. Não por vingança, mas por alívio, por pertencimento. Pela primeira vez eu estava em um ambiente onde o meu autismo não era algo a ser contido. Era algo a ser respeitado. Minha mãe soube da história por um e-mail que mandei, com uma foto do certificado. Ela respondeu com uma única frase: sempre soube. O mundo é que demorou a ver. E foi aí que entendi. Não era só sobre aquele erro técnico. Era sobre todos os anos em que minha mente enxergou o que ninguém via. E eu fui ignorado por isso. Agora não mais. Quantas vezes você já ouviu que uma pessoa autista não entende nada disso? Quantas vezes alguém foi julgado pela forma como se expressa, e não pela profundidade do que é capaz de perceber? Naquele dia, eu percebi que as palavras ditas com arrogância podem até machucar. Mas a verdade, quando vem da experiência, da escuta, da vivência, é mais poderosa que qualquer preconceito. O que salvou a apresentação não foi só um olhar técnico, foi a escuta atenta de quem vive em silêncio. Foi a leitura detalhada de quem sempre observou demais. Foi o raciocínio de quem analisa o mundo em camadas que os outros nem percebem. E talvez seja isso que o autismo também é, uma forma diferente, não menor, de estar no mundo. Hoje, mais do que o elogio ou o reconhecimento, carrego algo que ninguém pode me tirar. O entendimento de que meu valor não depende da aprovação de quem não sabe ouvir. Carrego também uma missão, a de continuar ocupando os espaços onde diziam que eu não cabia. Porque eu sei que, em cada sala onde há alguém sendo julgado por ser diferente, existe também uma chance de mostrar que o diferente transforma. Se você já foi calado, desacreditado ou ridicularizado, saiba, às vezes tudo o que você precisa é de um momento. Um instante para mostrar que não precisa provar nada a ninguém. Porque você não está aqui para se encaixar. Você está aqui para ser inteiro. E se fosse com você, você ouviria ou também cochicharia